estamos aqui mais um podcast do Opostos e Dispostos, um canal da família, um canal que nós vamos falar sobre coisas que vão edificar a sua vida. Eu tô aqui com o meu bonito, Oi, né, amor? tudo bom, amor? Bem-vindo. Uma delícia a gente estar junto aqui e a gente assim tem muita coisa para falar hoje, muito legal. E eu trouxe mulheres muito especiais. E nós vamos falar do papel da mulher no lar e na educação dos filhos, né? Como que a mulher pode realmente cumprir o seu papel, né? O papel que Deus deu para nós na educação dos filhos e na formação da nossa casa. Isso aí, eu acho que eu vou. É bom eu aproveitar para falar o que eu tenho para falar agora, porque depois essas mulheres não vão dar mais chance para eu falar mais nada. Não, Então eu vou falar meu nome. Eu sou o Carlos isso, Alvim e ela é a Silvia Alvim, tá isso. bom? Agora E é muita quietinho que nós alegria. vamos falar. E quer apresentar nossas convidadas? Muita alegria. A gente está aqui recebendo hoje para falar sobre o papel da mulher, duas mulheres que estão desempenhando muito bem o seu papel. A Águida ou Guigui? Guigui. A A Guigui Guigui. está aqui com a gente e a Helenice. Então, muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. A gente É um gostaria- prazer. Conta um Delícia. pouquinho quem são vocês. Então, eu sou a Guigui. Na verdade, meu nome é Águida Zaratim. Eu sou casada com o Davi há 32 anos. Nós temos 6 filhos e nós temos 2 netas. Desde 2020, eu e o Davi, a gente montou uma empresa de eventos, então a gente trabalha junto. E em casa tenho 2 filhos casados, mais um que vai casar. E aí a gente fica com 2 meninas lá. E é isso, né? Quantos filhos no total? 6. 6. 6 Delícia. filhos. Bacana. Eu sou Helenice Valença, sou casada com o Ivo há 31 anos, fizemos agora recentemente no dia 6 de novembro. Somos pais de 8 filhos e eu sou terapeuta de adolescentes e terapeuta de casais. Excelente. Nossa, tem muita coisa para a gente falar hoje, né? Bastante um escopo de pesquisa aqui, de experiência muito grande, né? Porque tem de 8 filhos, de menorzinhos, outros maiores, Isso, casados, neto. neto. Então vamos nos deliciar aqui, É né? isso mesmo. E eu queria começar com uma frase que eu peguei num site que diz assim: mas não esqueçam que o segredo da felicidade conjugal está no cotidiano e não em sonhos. Está em encontrar a alegria escondida de chegarem ao lar, no trato afetuoso com os filhos, no trabalho de todos os dias, em que toda a família colabora, no bom humor perante as dificuldades que é preciso enfrentar com esportivismo. E, baseado nisso, eu gostaria que você fizesse a primeira pergunta. Aqui nesse texto ele fala, né, de toda a família colabora, mas o foco nosso hoje é a mulher, né? A mulher tem um papel próprio dela na família, né? Como é que vocês acham que a mulher pode cooperar para que isso aqui se realize, para que a gente tenha vontade de voltar para casa, para que seja um ambiente harmonioso, um ambiente alegre? Como que a mulher desempenha esse papel? Ela tem um papel importante mesmo ou não? Aqui também falou sobre não ficar muito mirando em sonhos, mas aproveitar o cotidiano. Então tem bastante coisa aqui para vocês começarem a falar. Explorarem. Quem começa? Olha, eu acho que com 31 anos de casada, né, e 8 filhos, quantos desafios que a nossa família apresenta no cotidiano. A Guigui também, com toda essa experiência dessa família numerosa. Mas eu penso assim, olha, ter uma família foi uma decisão e uma escolha do casal. Então, os filhos, eles merecem um lar luminoso e alegre. É isso que eu penso. Luminoso por quê? Uma família que reza, que eles vejam os pais rezando. Alegre por quê? Porque a alegria brota de um coração que reza, um coração que faz oração. E depois, qual é o papel dessa mãe, qual é o papel dessa mulher? Claro que a nossa casa não é uma casa de anjos, né? Uma mãe de família numerosa não vive pairando no ar, né? Ela tem muita coisa para santificar, muita coisa para trabalhar, mas cada coisa que é feita oferecendo para Deus, com muita alegria, com muita disposição, de quem se sabe que está fazendo aquilo que é necessário naquele momento.
Então, o papel da mulher é trazer essa feminilidade, essa alegria, essa fortaleza, essa doçura que o marido espera tanto, mas, ao mesmo tempo, esse compromisso de entender que o sofrimento faz parte da vida. E, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que foge, que tem horror ao sofrimento. E, às vezes, idealiza uma família, um casamento que não é real. Por isso as pessoas se frustram. Sim. Então, a mulher entra para trazer a realidade, ajudar que os filhos coloquem os pés no chão e a cabeça no céu. Como assim? Dar um sentido sobrenatural àquilo que é o ordinário, àquilo que é o trabalho. Acho que a Guigui tem coisas também para acrescentar, né, Guigui? Não, eu acho que é bem nessa direção, porque isso sobre sonhos é uma realidade que acontece. E embora a rede social ela vem para ajudar, às vezes ela infelizmente vem para atrapalhar. Então, se essa mulher vive de um sonho de Instagram, né, das Sim. redes sociais, aonde o perfeccionismo ele está na frente Sim. de uma vida solta, de uma vida alegre, a mulher nunca consegue chegar naquilo que ela deseja. Né? Então ela sempre está querendo, ai, mas se eu tivesse mais dinheiro, ai, mas se eu tivesse a outra profissão, ai, mas se eu tivesse. E ela não consegue viver aquela realidade. Então os filhos são travados, a família é travada, porque ela quer viver aquilo que ela sonha ou aquilo que ela vê que as pessoas fazem. E ela não vê que ela vê recortes, né? A rede social ela é ótima porque ela te traz recortes de algo que você pode trazer para sua família, mas você não é um recorte de cada coisa. Você é você. Então, a personalidade que a mulher tem que atingir, a maturidade que ela tem que atingir dentro de casa é muito importante, influencia muito nas decisões dela com o marido e nas decisões com os filhos, porque é uma mulher que tem personalidade. Acho que é isso. Eu costumo falar isso, né? Que a mulher, ela é meio a coluna da casa, né? Porque se a mulher está bem, a família vai bem. Ela consegue proporcionar alegria para os filhos, para o esposo. Se uma mulher está frustrada, se ela está triste, como você falou, está lá querendo viver a vida do outro, que está querendo viajar a viagem do outro, né? E vai ficando frustrada, ela acaba ficando uma mulher amarga, né? Dentro de Exatamente. casa. E não pode esquecer que o homem é a cabeça da Sim, família. sim. E a mulher é o pescoço, ou seja, ela vira para onde ela Isso, quer, né? exatamente. Então, isso minha avó já dizia isso. O homem é a cabeça, mas mulher é o pescoço. Então, se você faz com que o olhar seja sempre para mais alegria, para mais descontração, para escutar o outro. Então, hoje em dia, é uma exigência também dos filhos que eles às vezes não podem dar. E a Sim. mulher, às vezes, a mãe, ela quer mostrar para os outros que deu certo a sua educação. Isso. Então, filhos perfeitos, né? Sendo que aquilo para os filhos é muito cansativo. Então tem que ser mais solto. Outra coisa que eu acho que traz alegria é pedir desculpa. Sim, com Então, certeza. né? Então eu acho que a gente, muitas vezes, né, marido, esposa, filhos, a gente tem que pedir desculpa. Porque às vezes a gente não está muito bem, a gente excede na Sim. palavra, fala o que não deveria. Tudo isso é o que traz harmonia. E pedir desculpa não é sinal de fraqueza, né? Às vezes tem gente que acha que Exatamente. não vou pedir porque eu Verdade. tenho que ser forte Sim. diante do Isso, meu marido, Sim. diante da minha esposa, né? isso. E Ou dos perante os filhos, filhos. Não, mas imagina, não né? é, né? É um compromisso com a verdade. Sim, e Compromisso depois, com a verdade. e depois isso é muito educativo, porque os filhos veem os pais se perdoando, né? Pedindo desculpas, se perdoando, pedindo desculpas para os filhos se houve algum excesso. Isso é super formativo. Aquele filho fala assim: olha, eu também erro, então eu também vou fazer a mesma coisa que meus pais. Então eu acho que a mulher também entra como termômetro familiar. Isso. A gente percebe qual é a temperatura da família através da mulher. A mulher é esse espelho de alegria ou da falta dela. Ou da falta dela. Agora, uma coisa que eu acho que é bem pertinente falar, que a mulher ela se doa o dia inteiro. Então, ela também precisa reservar um lugar, um horário para ela se cuidar. Sim. Para ela se cuidar, porque na medida que ela se cuida, que ela tem um tempo para descansar, para sair com uma amiga, enfim, fazer alguma coisa que ela gosta, ela fica mais pronta, mais aberta a se doar. É verdade. Porque às vezes a dinâmica de uma família, sobretudo uma família numerosa, né, Guigui? A gente percebe que sobra muito pouco para nós. A vida é uma correria. E às vezes essa mulher ela pode se frustrar se ela se projeta que alguém vá reconhecer o que ela está fazendo.
como no nosso caso, a gente transfere esse reconhecimento para Deus, para nós parece que fica não mais leve, mas mais feliz. Dá um sentido Dá um sentido sobrenatural àquilo que sobrenatural. você tem que fazer todo dia, porque você Exatamente. vai ter que cozinhar mesmo, vai Exatamente. ter que lavar a roupa mesmo, vai ter que cuidar da Perfeito. casa mesmo. Perfeito, Só que a hora que você exatamente. coloca um sentido sobrenatural e É. oferece a Deus aquilo que você já vai ter que fazer. Perfeito. Mas a hora que você oferece para Deus, você tá como se você estivesse mandando tijolinho lá pro É, céu, né? Acho que É. é mais ou menos E isso. para Deus não se oferece qualquer coisa. Então, Exato. agora, dá umas dicas pra gente. Então, você falou, você tocou num ponto aí. Existe uma demanda, ainda mais as mulheres, Sim. as 3 que estão aqui, que eu conheço, mais a Alice, que está ali na técnica, cuidando da mesa, Uhum. todas trabalham fora de casa e trabalham dentro Sim. de casa, né? Como que você falou aí da necessidade da mulher ter um momento para ela também? Encontrar como isso, numa família numerosa, com um monte de filho, com Sim. criança. Ontem a gente estava falando com um amigo, ele estava vendo um tomar banho enquanto a esposa foi buscar outros 2 na escola, Sim. e 3 sendo que com 3 febre. estavam com febre. Então, aliás, esse amigo é o Daniel Aham. Farias, que faz Sim. a A edição dos edição vídeos pra para a gente, gente que é aqui. ótimo. Então é ótimo, a gente recomenda o Daniel, se alguém quiser, manda um direct pra gente que a Isso, gente é. vai indicar o trabalho dele. Mas no meio desse rolo todo, como encontrar um tempo para Sim. Mas esse respirar? caso que você menciona é um caso pontual. Quando tem um filho doente, ou no nosso caso, que eles ficam doentes por escala, né? Sim. Um passa Aí, pro outro. Se um pega a exatamente. gripe, os Os 7 demais, pegam gripe. A exatamente. catapora na casa da Gabriela, né, da minha filha, um pegou catapora, os outros 2 pegaram, então ficou tudo cataporento lá na Sim. casa dela. Mas esses são casos pontuais, É. né? E aí a doação precisa ser um pouco maior, precisa custar mais, aí está o valor. Aí que está o E sentido que a depois, Silvia mencionou, sim, né? Encontrar no meio desse caos, dessa coisa que não é um caos, né? Porque tem uma ordem, né? Tem uma Mas no meio ordem. dessa sobrecarga, É. encontrar um sentido para isso também, nos momentos também de perfeito. pontuais, né? E aí a importância da unidade do casal. Porque quando aquela mãe se doou o dia inteiro para aqueles filhos que estão doentes, né? Nós estamos falando desse caso aí Sim. pontual. Quando ela se encontra com esse marido, é o momento que ela vai desabafar, que ela vai abraçá-lo, que ela vai descansar nele e ele nela. Eu acho lindo pensar dessa forma, É porque aí verdade. você se reabastece. Agora, como encontrar esse tempo para essa mulher? Eu vejo que é com ordem, tendo ordem e privacidade, perdão, prioridade. Sim. A família precisa entender que a mulher precisa daquele tempo. E Hum. quando é uma mulher que ela volta desse momento que ela teve para ela, de repente para uma academia, para ir tomar um Fazer a chá com uma unha, amiga, né, que a gente exatamente, ama. exatamente, que ela volta feliz, é natural que todos queiram que ela vá de novo. Puxa, minha mãe quando volta, minha mãe vem muito feliz. Eu quero que ela vá novamente. Então todos respeitam esse momento da mãe e é Que bom. fundamental. E isso aí, hoje em dia a gente vê, infelizmente, muita gente querendo descansar com rede social, né? A gente está aqui conversando Sim, através das redes sociais, né? sim. Então, tem um momento certo da rede social, mas tem um momento também de você desligar disso, né? Exatamente. Porque ficar recebendo tanta informação assim, sem necessidade, não faz sentido, né? E eu queria tocar num assunto também, né, que muitas vezes a mulher, ela se coloca no lugar de vítima, né? Nossa, sou eu que estou aqui o tempo inteiro, eu que estou fazendo, só eu que cuido, só eu que lavo, só eu. E aí, como você falou, tem que ter uma ordem, né? Tem que ter prioridade, tem que ter uma lista de tarefa para os filhos, né? Os filhos têm que ajudar em casa, Uhum. você tem que, né? É. Então, Eu vou, faz eu vou parte ser, disso. eu vou advogar aqui para as mulheres. Eu Eu também. sou fã das mulheres. Ai, que bom, Eu ufa! Eu sou fã. também. Para mim, a mulher é a obra-prima da criação de Deus. É Uhum. Deus, quando ele criou. Aliás, não sei se vocês sabem por que que Deus criou primeiro Adão e depois a Eva. Já pensaram nisso ou não? Não. É porque primeiro ele fez o rascunho, depois ele fez a A arte obra final. de arte, obrigada. Mas é por Nós aí. Mas eu acho que apoiamos. eu estou defendendo porque homem também se vitimiza. Homem também, se não Sim, quiser botar ordem e prioridade na sua vida, ele também se vitimiza. Ele fala, agora é a hora do meu futebol, agora é isso. a hora da minha cerveja, agora é a hora do não quero saber de choro. É Então, E verdade, é sabe uma coisa também, verdade. interessante? Aí eu vou puxar para o lado da terapia rapidamente.
quando eu comentei que a mulher é o termômetro da casa, da família, né? Quando a mulher começa a reclamar muito, nem sempre pode ser um vitimismo, pode ser uma exaustão. Então ela começa a gritar, a reclamar, para todo mundo olhar para ela, para as pessoas perceberem que ela está exausta. E normalmente a mulher ela se sente culpada quando ela está exausta, sobretudo na educação dos filhos. E o homem também. E o homem também tem essa dificuldade de falar, olha, até por essa questão do orgulho, da masculinidade, dele assumir que ele está cansado. E aí começam a brigar. Quando os dois começam a discutir, ou um começa a reclamar, vale a pena que um membro familiar, pode ser o filho, pode ser o casal, um dos dois, falar assim, olha, calma, tá tudo bem, você está cansada? Você está cansado, eu vou te ajudar. Eu acho que são palavras, Excelente. são frases que pode baixar o termômetro, a E nesse, temperatura, e sabe? nesse sentido aí, mais uma vez, puxando a sardinha para a mulher. A mulher sabe fazer muito bem isso. Uhum. É aquilo que É. a Guigui falou no começo, né, do pescoço, né? Ela, É, às vezes a gente quer resolver as coisas como se todas fossem problemas irracionais, não é. E a mulher sabe, ela tem essa sensibilidade para perceber, olha, sim, agora eu tô precisando um momento, agora o teu pai tá cansado, vai lá dar uma força para ele. Agora o teu irmão tá estudando, não para de irritar ele, ou É, é, não temos dinheiro, vamos ter que sentar. A mulher tem é. esse papel muito, Muito importante. muito fácil para a mulher isso. E falando, né, você tocou num assunto importante também, né? A falta de dinheiro. A gente só trouxe pessoas ricas aqui pra gente conversar. Estão com A dinheiro gente, sobrando a Elas, gente bastante. não elas, sabe. Eu vou elas, só, tentar responder. elas só têm muitos filhos porque elas são muito ricas, né? Então, realmente. Mas, assim, graças a Deus pela generosidade de vocês, né? De terem muitos filhos e tudo mais. Guigui, fala um pouquinho disso que o Carlão tocou, assim, como que nós, mulheres, né, podemos ajudar? Porque nós somos administradoras do lar por natureza, assim, a gente já, parece que já veio o chip em nós, é instalado. Como que a gente pode, nesse sentido, ajudar mais o marido e ajudar os filhos a entenderem, né, que às vezes aquilo que ele quer comprar, o dinheiro não vai dar aquele mês e tudo mais. Como é que você trata isso? É, em casa, a gente sempre tratou, uma maneira que eu trato é não falar exatamente do dinheiro, mas do quanto eles veem o pai trabalhar. Então, eles sempre viram o Davi trabalhar bastante. E o Davi, né, e vocês conhecem ele, Sim. e eu acho que como agora defendendo os homens um pouco, Carlão, você defende as mulheres, os homens são muito desprendidos de si. Os bons pais, eles desprendem de Sim, si pelos filhos. sim. Então, quem não é. Sempre eu converso com as amigas e falo assim: gente, se eu não for comprar uma calça para o meu marido, ele não compra. Isso. O sapato é sempre o mesmo. Por quê? Porque a preocupação dele é o bem-estar dos filhos, é pagar, tentar pagar uma escola, né, um clube. Então, todo esse desprendimento, se a mulher mostra para os filhos, eles nem pedem, eles querem ajudar. Então, isso é muito bonito. Quer dizer, muito mais do que falar de dinheiro, falar do valor do pai e da mãe dentro de casa. E o que é bonito é não falar assim, ah, porque eu. Não, não, porque seu pai. Isso. Quando o marido coloca a esposa em primeiro lugar e a esposa coloca o marido em primeiro, vai dar até briga, né? Quem vai colocar Quem quem em vai colocar? primeiro? Os filhos percebem como se amam sem falar nada. Né? Então, por exemplo, outra coisa aqui em casa, né, que você vai aprendendo a respeitar o pai, é, olha, você pode pegar uma água para o seu pai, né? Você pode fazer Sim, isso para o seu pai e o marido fala a mesma coisa. sim. Então, isso vai gerando entre eles esse respeito. E conforme eles, né, a gente comenta assim, olha, dessa vez não dá para viajar, mas a gente pode fazer esse passeio, de acordo com o que dá. E eles aceitam de uma maneira tão tranquila. Eles são muito mais simples do que nós, né? Para Muito mais eles, simples. O que acontece é que as pessoas acham que se você não der aquela viagem, o seu filho não vai ser feliz. Na verdade, quem está frustrado é a pessoa, é o sim, adulto, não a criança. é verdade. Né? Ah, porque se eles não fizerem aquilo, eles não vão. Não, mas eles nem estão sabendo, né? Então, eu acho que é uma maneira assim muito mais delicada. Não, toda hora não é para ficar falando, olha, a gente não tem dinheiro, daí fica um pouco chato, né? Isso, é. Então, eu acho que o principal é mostrar o quanto o pai, né, o marido e o marido para a esposa, o quanto a gente se dedica para dar aquilo que a gente tem condição de dar.
né? E eu, Depois falar, né, meu filho, olha, nós vamos planejar isso que você está pedindo para um próximo planejamento, nós não Isso. planejamos. Perfeito o que a Guigui É, falou. é isso mesmo. Os filhos compreendem bem. é, E depois, quando eles veem essa harmonia entre o casal, às vezes até aquilo que é o necessário, se eles veem que a mãe está bem, que a mãe está equilibrada naquela escassez, e o pai também, eles E suportam. tá tudo. É Eles verdade, é suportam. verdade. E mesmo porque a questão É, de escassez é muito é relativa muito, também, né? Carlão, é Sim, é muito muito tem relativo. relativo. É, O que é escassez sempre hoje em vai ter dia? alguém precisando mais do que você. Exatamente. E sempre vai ter alguém que tem mais que você, frustrado, querendo mais. querendo Então, mais. É, Não, isso não é muito existe relativo. limite quando a pessoa não se coloca o limite. É. é Então, quem verdade. coloca, e você falou uma coisa tão importante que também eu acho que vale a pena a gente falar aqui, é ajudar os necessitados. Sim, Eu acho que isso ajuda muito a eles serem desprendidos daquilo que eles acham necessário. Como você falou, o que que é necessário? É. conhecer outras realidades, Conhecer né? outras E é realidades. impressionante, a gente tem um trabalho, a gente faz parte de um projeto que chama Renovando a Moradia, que a gente vai na casa das pessoas carentes e ajuda, né? Algumas pessoas, né? Porque não dá para ajudar o mundo inteiro, mas Um dia vai dar. Um dia um vai dia dar. vai dar, Vai a crescer. renovarem suas casas, né? E aí nós fomos visitar uma casa e uma das moças levou os filhos, né? E que ajudaram a limpeza e tudo mais. Então isso daí foi muito legal para ver, nossa, mas a pessoa não dorme desse jeito, nossa, não rebocou a casa, não tem luz, não tem, né? É. Então isso daí é importante também, levar os filhos para verem essa Para verem, realidade, né? né? Não quero pintar no meu quarto, o outro não tem nem reboque no quarto. Exatamente. Então essas realidades vão ajudando. Legal. E o que vocês acham do papel da mulher aí com relação ao bom humor dentro da casa? Alguém mencionou aí, não lembro qual das duas falou no começo, né, de um lar luminoso e alegre, acho que foi a Helenice, né? Sim. Essa alegria tem tudo a ver com bom humor, né? Como que a mulher tem um papel aí? Vocês já falaram termômetro, mas dá umas dicas Sim. mais práticas, como fazer o bom humor existir dentro de casa. Olha, eu acho que primeiro é ser realista, viver a realidade que ela está. Hoje se vive muito do imaginário, né? Daquilo que seria o ideal. E muitas pessoas se frustram exatamente por isso, porque busca aquilo que é o ideal e às vezes nós não vamos ter o ideal, nós temos essa realidade para santificar. Então, quando a mulher ela entende a função dela na casa, que ela sabe que aquele marido vai chegar ou eles vão chegar juntos e ele está esperando um sorriso, um filho. Olha, eu vou falar uma experiência pessoal, se vocês me permitem, né? Sim. Sendo mãe de 8, tenho quantos filhos aí? 6 filhos adultos. Os filhos chegam, eles procuram, cadê a mãe? Cadê É a mãe? impressionante. Cadê a É isso mãe? mesmo. E todos vêm desabafar um pouquinho, todos vêm desabafar. Se eles percebem que a mãe não está disposta a conversar, se a mãe não está sorrindo, eles se afastam. É verdade. Então, quer dizer, o papel da mãe é exatamente isso, é essa alegria, esse termômetro. Como fazer isso no dia a dia? Primeiro, cuidando um pouco de si, né? Cuidando um pouco de si, depois observando a função, a importância dela, a necessidade que a família tem daquela alegria que só ela pode dispensar. E depois aceitando as pessoas como são, como a Guigui falou, às vezes a gente olha um filho, antigamente, né, os pais olhavam os filhos e falavam assim, nossa, como se parece comigo. Hoje em dia é meio difícil, hoje em dia é meio difícil, porque eles fazem escolhas muito diferentes do que nós imaginávamos, né? Mas independente da escolha, a gente tratar aquele filho com todo carinho, ajudá-lo no erro, acompanhá-lo no erro, e sempre assim, filho, olha, não importa o que você faça, eu te amo, estou do teu lado para te acompanhar, não concordo com o que você esteja Sim. fazendo. Então aquele filho vai vendo que não tem problema de chegar perto dessa mãe, né? É uma pessoa que está disposta a conversar. Às vezes sorrir o tempo inteiro é um pouco mais custoso, né? É verdade. Mas ela está solista, eu acho que é possível. E o lar fica muito mais leve, né? É uma Exatamente. delícia, Eu acho porque a que gente é brinca rir com mais eles, das ri coisas, mais, sabe? exatamente. Né? Assistir programas em família De humor. de humor. É Sim, verdade, sim. né? Sim, nós temos Juntar a feito família, isso. a gente faz muito É. isso lá em casa. Alguns programas de humor, tem um filho, né, o Paulo José, que ele é muito engraçado, então
A gente vê assim, é só chamar o Paulo que a coisa já, Que a coisa já... já fica. E assim, às vezes até tira de situações que aparentemente poderia ser Sim. ruim, ou aquelas coisas que acontecem na casa de todo mundo, né? Sim. Mas de repente ele vai contar aquela história que parecia tão dramática e você já começa a dar risada daquilo, né? Então você tirar um pouco do riso das coisas, elas não podem ser tão sérias assim, né? sim. Então, Infelizmente, a gente tem visto isso, né? Que às vezes está faltando isso mesmo nos lares, né? Um pouco mais de leveza, de bom humor, né? isso. Leveza e Não bom le- humor. Não Às levar vezes, os problemas tão a sério. A sério. A gente, uma filha estava comentando, lembrando no episódio, que há alguns anos um vaso sanitário entupiu lá em casa e não desentupia de jeito nenhum e tal. E foi uma dor de cabeça. Aí tive que arrancar o vaso sanitário. E na hora que eu arranquei o vaso sanitário, começou a cair um monte de bonequinho, brinquedo, Carrinho. tudo lá. Tinha um dos filhos, não vou falar qual é, que Não gostava pode, de né? jogar todos os brinquedinhos dentro da Dentro da do vaso privada. Tinha uma frota, né? Então Tinha a uma minha frota filha ali. estava falando, nossa, pai, naquela época lá deve ter sido um transtorno, né? e E agora? hoje a gente lembra daquilo dando risada, né? Então é isso, Exato. dá o peso Dá verdadeiro o para peso aquilo que tem, verdadeiro. que realmente merece, É, né? as coisas têm que dar o peso que merecem. Exatamente. Né? E, na verdade, a nossa vida é muito boa. Eu sempre falo, Muito no bom. país que a gente nasceu, a cidade que a gente está, as condições que a gente tem, a nossa fé, quer dizer, as coisas, até ouvi isso de um padre, né? E ele disse, as coisas do mundo são acidentais, não leve tão a sério. Isso, Né? Isso ótimo. não é verdade? É verdade. Excelente. E nós estamos chegando ao fim. Já? Já! Infelizmente. Nossa, até que eu consegui falar bastante. Conseguiu! Você achou que eu não ia falar nada, né? É uma pena, porque a gente teria muito mais coisas para falar e muito mais coisas para passar para vocês, mas o nosso tempinho aqui é curto. Então, eu queria agradecer e pedir para que vocês falassem, dessem a rede social, falassem para o pessoal da onde encontrar vocês. Eu pode me encontrar no Instagram, @Helenice_Valenca. Valenca. O meu, vocês isso. podem me encontrar em Souzas, que eu moro lá em Atibaia, porque eu não tenho rede social, até porque, para mim, hoje em dia, não tem uma função. Eu acho que ela tem muita funcionalidade para as pessoas, mas no momento, para mim, não tem essa função. Mas é Certo. isso. Ela mora bem perto do rio, então dá para encontrar fácil. Pode encontrar fácil, exatamente. É isso. Meninas, Obrigada, muito obrigado. gente. Como eu falei, eu sou fã das mulheres, então eu dou graças a Deus pela vida de vocês, por Amém. vocês serem esse termômetro lá na casa de vocês, tá bom? É claro que não tem comparação com esse termomotrão. Não, essa né, não tem. amiga? Sim, você também. Sabe o que é Muito bonito? obrigado, Isso que é mulher. bonito também, que a mulher entenda que cada pessoa é uma pessoa. Sim. E ela é com importante certeza. naquilo que ela foi criada, né? É isso muito aí. lindo, Você né? vê a sua vocação, A mas agora a sua. gente precisa de um programa inteiro para falar da vocação. Da vocação, isso Isso aí. mesmo. Então tá bom. É Muito isso. obrigado. E você também. Obrigada, gente. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui o seu comentário, diz pra gente o que você achou desse papo, qual que é o papel da mulher, como você vê esse papel. Coloca aqui que a gente quer ouvir também a sua opinião, tá bom? A gente se vê em breve. O Posse de Dispostos com você. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, amor.